Olá pessoal, como estão? Tiveram aí um tempinho para descansar, um recesso ótimo, né? Então vamos continuar o nosso conteúdo já que estamos aí de volta às nossas atividades, certo? Estamos adentrando na aula teórica 1 da disciplina de Redes de Computadores 2 do segundo bimestre, tá? Nessa aula nós falaremos um pouco em relação aos conceitos aí de switching, certo? Switching nada mais é que as operações, né, que tratam aí do equipamento switch, ok? Equipamento de camada 2 do modelo OSI. No caso aí a camada de enlace de dados, certo? Então vamos lá. Então relembrando pessoal, switch nada mais é que um equipamento da camada de enlace do modelo OSI. Lembra das camadas, né? Física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação, certo? E na camada de enlace nós temos aí as funções do switch e o equipamento em si existente nessa camada, tá? Cada camada aí tem uma série de protocolos, uma série de equipamentos, uma série de cabeamentos e serviços, e na camada 2 nós temos o nosso switch, tá? O switch muitas vezes é comparado ao hub, certo? Que também era um equipamento central, tá? Que foi inserido em redes de topologia estrela, só que o hub ali ele funcionava basicamente como um barramento físico. Ele não tinha a capacidade de identificar o destino da rede, então ele encaminhava os dados para todos os dispositivos. O switch ele trabalha de forma inteligente, tá? Encaminhando os dados ali apenas para os destinos corretos. E isso traz diversos benefícios para uma rede, como por exemplo, uma maior taxa de utilização da rede com menores taxas de colisões de dados. Beleza? Então no hub nós tínhamos ali apenas um domínio de colisão, já no switch nós possuímos vários domínios de colisões, certo? E como o switch funciona? Basicamente o switch possui uma tabela interna, tá? E nessa tabela interna estão armazenados os endereços MACs de cada um dos dispositivos conectados às suas portas. Como assim? Para que o switch consiga compreender em que porta determinado dispositivo está, é necessário uma associação do dispositivo àquela porta. E essa associação é realizada através do nosso endereço MAC, do nosso Media Access Control, que vocês devem lembrar que se trata aí de um endereço hexadecimal composto por números e caracteres e letras, né? Números de 0 a 9, letras de A a F, que permitem identificar unicamente uma placa de rede em determinado dispositivo, tá? Então não existem dois endereços MACs iguais, então a associação é realizada aí através do endereço MAC, ok? E podem existir diversos endereços associados a uma única porta, como por exemplo um switch conectado a outro switch ou um hub conectado a um switch, ok? Tá? A tabela de endereços ela também é chamada de tabela MAC, certo? E nela conterá ali os endereços referentes a cada um dos dispositivos conectados, ok? E essa tabela ela pode ser criada de forma dinâmica, de forma automática no caso, através do switch, conforme os computadores ou dispositivos trocam mensagens através do switch, o switch ali captura os endereços MACs de cada dispositivo associado às portas, tá? Então, quando um novo frame de dados, tá? Lembram que frames de dados são quadros de dados enviados em redes locais através da camada de enlace, certo? Então, quando esses quadros de dados que podem conter ali diversos campos de controle, mas também os dados do usuário,
a informação ou a mensagem a ser enviada pelo usuário, o switch ele captura o endereço MAC quando esse frame de dado ele chega ao switch, tá? Inicialmente, o switch ele não reconhece a existência das estações ou dos dispositivos, tá? Quando ele é ligado, ele não tem nenhum endereço MAC armazenado. Isso se a forma de captura de endereço se der ali através da forma dinâmica, tá? Mas esses endereços eles também podem ser capturados de forma estática através da inserção desses endereços MACs, né, dos dispositivos pelo administrador da rede, tá? Mas vamos tomar como base a captura dinâmica, certo? Então, quando o switch, pessoal, ele é ativado na rede, no caso ligado na rede, ele não possui nenhum endereço MAC ali armazenado em sua tabela, certo? Então, nesse momento, ele funcionaria como hub porque ele não saberia quem é quem na rede. Tá? Então, se uma mensagem fosse direcionada para um dispositivo específico, o switch espalharia ali os pacotes para todas as portas, uma vez que ele não sabe ainda quem possui determinado endereço MAC na rede. Tá? Então, quando o switch é ativado, ele não possui os endereços MACs, ele pode enviar uma mensagem para todas as portas, certo? E através das respostas dos dispositivos, ele captura ali os endereços MACs de cada um dos dispositivos, tá? Então, endereços MACs, eles possuem ali 48 bits, certo? Ou no caso 6 bytes, podem ser representados por caracteres em formatos hexadecimais, tá? Permitindo números de 0 a 9 e letras de A a F. Aí cada dupla de número ou de caractere é separada por 2 pontos, por traço ou em dispositivos da Cisco por um ponto, certo? Os 3 primeiros bytes, pessoal, do endereço MAC, ele identifica o fabricante da placa de rede, tá? Então, basicamente, toda placa de rede, por exemplo, da Pegatron, vai possuir ali os 3 primeiros dígitos ou as 3 primeiras duplas de caracteres idênticas, porque esses caracteres identificam o fabricante, tá? Já os 3 últimos dígitos, né, ou duplas de dígitos, irão representar ali o próprio dispositivo, certo? Um exemplo de endereço MAC aí para vocês: 00, 2.1A, 4F, D7, 45, 1E. Tá? Um exemplo aí de endereço MAC envolvendo números de 0 a 9 e letras de A a F, ok? As tabelas MACs, elas não são exclusividades de switches, tá? Dispositivos comuns como computadores, eles também possuem tabelas de endereçamento MAC, uma vez que essas tabelas identificam os dispositivos na rede e facilitam ali a comunicação entre esses dispositivos, certo? Por exemplo, no Windows, você pode verificar a tabela de endereços MACs do sistema digitando o comando arp --a no nosso prompt de comandos, certo? Vamos fazer rapidinho. Retornem à área de trabalho, tá? Quem tiver a possibilidade de fazer no seu computador, quem possui computador, sinta-se à vontade. Mas quem não possuir, ao menos consegue verificar essa opção existente no sistema, tá? Então, comando arp -a, tá? Nós conseguimos aqui uma relação, inclusive, entre os endereços de IP disponíveis com os endereços MACs referentes ao dispositivo, certo? Então, cada dispositivo da rede possui, além de um endereço de IP, uma vez que eles estão conectados à internet, possuem também o endereço MAC referente à sua placa de rede, tá?
vamos retornar à nossa aula. Um exemplo de uma tabela de endereçamento MAC em um suíte, certo? Vocês percebam que existem alguns campos, tá? Existe o IP address, que identifica o endereço de IP do dispositivo, tá? Existe o MAC address, que nada mais é que o nosso endereço MAC. Existe a VLAN, tá? A VLAN será um dos nossos próximos conteúdos, certo? Existe a port name, que é a interface do dispositivo em que o nosso endereço MAC, endereço de IP, está associado, tá? Por exemplo, a Gigabit Ethernet, a Fast Ethernet, a Ethernet, tá? Identificadas ali por números, ok? E qual a função específica do switch, tá? Quando as redes eram conectadas através de hubs, né, quando as topologias estrelas chegaram através do dispositivo hub, existia uma taxa alta de colisão, tá? Uma vez que o hub ele não conseguia identificar quem era quem na rede, então ele enviava para todo mundo e todo mundo recebia, né? Quem tinha autorização para ler a mensagem abriria a mensagem, né, e verificaria o conteúdo. Quem não tinha, o dispositivo descartava a mensagem, certo? Mas isso tornava a rede muito lenta, uma vez que quando muitos dispositivos encaminhavam mensagens ao mesmo tempo, essas mensagens se colidiam na rede e o dispositivo apresentava ali uma alta taxa de latência e lentidão, tá? Isso se dava, pessoal, porque o hub ele possuía ali um barramento único, certo? Não se tinha vários barramentos como em um switch. Era o único barramento onde os dados trafegavam por esse barramento e eram encaminhados para todos os dispositivos, certo? Já no switch nós possuímos diversos barramentos, certo? Ou no caso domínios de colisão, e esses domínios de colisão eles trabalham de formas separadas, permitindo aí que a mensagem seja redirecionada apenas para o destino da rede, ok? Tá, muitos administradores de rede ainda defendem a utilização do hub por ser um dispositivo barato, tá? Ele é eficaz quando a rede é pequena, e não existe ali a possibilidade de congestionamento, certo? Mas em redes com tamanho considerável, tá? A utilização do hub torna-se ali ineficaz, certo? E quanto mais usuários forem sendo adicionados nessa rede, tá? Maior será o número de colisão e maior também será a taxa de latência e a lentidão na rede, tá? Isso acontece por quê? Ora, porque quanto mais usuários disputam o sistema de transmissão, tá? Disputam ali a utilização do dispositivo, certo? Maior será a taxa de colisão. Tá? Em um hub, por exemplo, quando a taxa ultrapassa 35% de utilização da rede, começam-se ali a surgir problemas de lentidão e de performance na rede, certo? E acima de 60% a rede estará inutilizável. E por que as colisões ocorrem? Simplesmente pelo fato de duas estações, dois dispositivos, encaminharem mensagem ao mesmo tempo e os sinais elétricos dessas mensagens eles se chocam na rede, provocando ali uma colisão. Tá? Essa colisão torna a mensagem incompreensível, uma vez que os sinais elétricos eles se misturam. Tá? E o hub, ele, embora seja considerado um equipamento central, ele nada mais é que um barramento disfarçado de um equipamento. Tá? Então, a utilização do hub já não traz tanta eficácia, certo? Tampouco melhoras de desempenho na rede, tá? Então a sua utilização deve ser evitada e deve-se, claro, utilizar um switch
para exercer suas funções, certo? E qual a taxa máxima de colisões aceitável? Tá? A taxa máxima de colisão aceitável hoje é de 10%. Tá? Mais que 10%, a rede pode apresentar aí alguns problemas, uma vez que hoje, tá, nós temos uma grande quantidade de conteúdos de mídia, tá, como áudio, vídeo, imagens circulando, certo, nas redes. Então, acima de 10%, a rede já começa a apresentar problemas, certo? Existem basicamente três tipos de switches, tá? Existem alguns mais tipos, mas os mais importantes são esses três tipos, certo? E esses três tipos definem como a mensagem é comutada para a rede, tá? A comutação é o ato do switch receber a mensagem e encaminhar aquela mensagem para a porta de destino na rede, certo? A comutação ela pode se dar de três formas: cold toggle, ok, store and forward, ou ainda de forma híbrida, tá? Vamos lá, switch cut toggle, certo? É uma tecnologia que apresenta uma performance maior, uma vez que quando as mensagens chegam ao switch, ele não analisa toda a mensagem, analisa apenas os 6 primeiros bytes que identificam ali qual é o destino daquela mensagem, né? Qual é o endereço MAC de destino daquele frame de dados. Analisando o endereço MAC destino, ele simplesmente encaminha, né, o frame de dados ali para a porta de destino correta, certo? É uma tecnologia de comutação rápida, onde não se faz necessário a análise do frame de dados inteiro, apenas do endereço MAC de destino, tá? Isso tem um problema, tá? Embora o desempenho seja um fator importante, tá? Muitas mensagens elas podem possuir erros, certo? E analisar ali apenas o endereço MAC de destino não possibilita a resolução ou identificação desses erros, certo? Por exemplo, o erro de CRC. O CRC nada mais é que um método de verificação de redundância cíclica, onde uma mensagem ao ser enviada gera ali um número, certo? Esse número ele é enviado através de outra mensagem, e quando aquela mensagem chega ao outro lado da rede, existe uma comparação entre a mensagem original e o número gerado, tá? O novo número será gerado, e se esses dois números baterem, significa que a mensagem não sofreu nenhuma alteração, tampouco foi corrompida durante o tráfego. Se esses números não baterem, né, a mensagem ela foi alterada, possui algum erro de integridade, certo? Para resolver esse problema em switch cut toggle, surgiu também um switch chamado fragment free, tá? Esse switch ele, além de ler os 6 primeiros bytes que identificavam o endereço MAC, ele lia também os campos que permitiam identificar erros de CRC. Tá? Então ele conseguia ler os 64 primeiros bytes, conseguindo identificar, além do endereço de destino da mensagem, a possibilidade de existência de erros, ok? Já o Store and Forward, tá? É um switch que analisa todo o frame de dados, certo? Faz uma verificação mesmo naquele frame por inteiro, identificando erros, identificando inclusive o conteúdo existente naquele frame de dados, permitindo inclusive a prioridade de um frame ou outro. Tá? Por exemplo, em uma videoconferência, os frames de vídeo eles devem ter prioridade sobre os frames comuns, porque uma videoconferência ela deve ocorrer em tempo real. Então o switch conseguiria identificar que aquele conteúdo se trata de um conteúdo de mídia, no caso o vídeo, de tempo real, e conseguiria ali dar preferência ou, no caso, prioridade para aquele frame, certo? Isso no tipo de switch Store and Forward, tá?
Existe a possibilidade de um frame ser descartado quando esse frame apresenta algum erro. Tá? Então, quando o switch store and forward identifica a presença de um erro, ele descarta aquele frame e a responsabilidade de reencaminhar esse frame serão ali dos dispositivos. Tá? Uma vez que esses dispositivos, após determinado tempo, não receberem uma resposta de recebimento da mensagem pelo seu destino, eles reencaminharão a mensagem, ok? Tá? Existem ainda switches multicamadas, certo? Eu falei logo no início dessa aula que os switches eles são equipamentos de camada 2, que são a camada ali de enlace do modelo OSI, tá? Mas existem ainda switches de camada 3 que foram switches desenvolvidos para trabalharem tanto na camada de enlace de dados como também na camada de rede, tá? Grande parte dos switches da Cisco, por exemplo, eles são ali de camada 3, tá? E switches multicamadas eles conseguem, além de analisar e trabalhar com o endereço MAC, também trabalhar com o endereço de IP, certo? Então, basicamente, um switch multicamadas ele pode, em alguns momentos, especificamente, suprir ali as funções de um roteador da rede, tá? E alguns switches, pessoal, eles podem ainda trabalhar em camadas mais superiores. Por exemplo, a camada 4, que é a camada de transporte. Então, esse switch ele vai possibilitar a análise de endereço MAC, de endereço de IP, como também de protocolos da camada de transporte, como o nosso Transfer Control Protocol, que é o nosso TCP, ou ainda Unity Datagram Protocol, que é o nosso UDP, identificando ali qual protocolo de transporte a ser utilizado, certo? E quais são as funções de um switch? Quais suas capacidades? Quais suas possibilidades? Né? Ele pode executar a função de NAT, que é o Network Address Translations, permitindo a tradução ou codificação e decodificação de endereços de IPs privados para endereços de IPs públicos. Vocês devem lembrar que em redes locais são utilizados endereços de IPs privados que não são visíveis fora daquela rede local, mas para que exista a comunicação dos dispositivos dessa rede local com os dispositivos em uma rede externa, como por exemplo a internet, é necessário o endereço de IP público. E quem faz essa tradução de endereço de IP privado para endereço de IP público, permitindo que dispositivos da rede local acessem a internet, é o protocolo NAT. Tá? E o switch ele pode trabalhar com esse protocolo quando ele é um switch multicamada. Tá? Pode-se existir também um balanceamento de carga de tráfego entre servidores e firewall, tá? Onde o switch define a taxa de dados a ser utilizado ali por esses serviços e dispositivos, certo? Ele pode também trabalhar como servidor DHCP, como um Dynamic Host Configuration Protocol, definindo ali endereços de IPs de forma automática e dinâmica para os dispositivos da rede. Tá? Ele também possibilita qualidade de serviço, é a nossa QoS, certo? Priorizando o tráfego de determinados serviços, como por exemplo, tráfegos que necessitam ali de execução em tempo real, como uma videoconferência, né, um sistema a ser atualizado ali em tempo real, a ser renderizado em tempo real. Então o switch ele consegue dar prioridade a esses frames de dados, tá? E ainda pode-se utilizar VLANs, certo? Que são as Virtual Local Area Network, que será um conteúdo aí visto nas próximas aulas, mas que basicamente uma VLAN consegue criar ou definir redes locais de forma virtual, tá? Não se tem ali uma barreira física referente à criação de redes
locais, ok? Se tiverem dúvidas, contatem o professor. Espero que tenham compreendido e gostado da aula. Até a próxima e bons estudos!